O governo federal detalhou nesta quarta-feira como será a liberação do saque das contas ativas e inativas do Fundo de Garantia. As retiradas de até R$ 500 por conta poderão ser feitas a partir de setembro. Haverá também um saque anual de até 40% do saldo. Semana de suspense, o governo anunciou as regras para a liberação do dinheiro do Fundo de Garantia. Para este ano, o limite de cada saque foi confirmado em R$ 500 para as contas ativas e inativas. Quem tem conta na Caixa recebe o dinheiro automaticamente. Os clientes que não quiserem receber o recurso devem avisar ao banco e o dinheiro volta para o fundo. Quem não tem conta na Caixa deverá seguir um cronograma que vai ser divulgado. E os saques poderão ser feitos a partir de setembro. Já no ano que vem, os trabalhadores poderão fazer saques anuais do FGTS, o chamado saque aniversário. Quem quiser migrar para essa modalidade deve avisar a Caixa a partir de outubro deste ano. Os trabalhadores que fizerem a adesão não poderão fazer o resgate total de conta em caso de demissão sem justa causa. Quem optar pelos saques anuais só poderá voltar à modalidade anterior 2 anos depois da primeira mudança. A parcela do saque aniversário varia conforme o saldo e vai de 5% a 50% do total. Quanto maior o saldo, menor a porcentagem. Por exemplo, quem tem até R$ 500 poderá sacar a metade. Já quem tem mais de R$ 20.001 poderá sacar 5%. No discurso, o ministro da Economia explicou que só adere ao novo sistema quem quiser. Ele não é obrigatório. O que nós estamos oferecendo hoje é uma alternativa, é uma oportunidade a mais de saque dos fundos FGTS. O presidente Jair Bolsonaro falou em empregar melhor o dinheiro já existente. Estamos garantindo mais liberdade para o trabalhador, decidir o que fazer com o seu dinheiro. Estamos aumentando a remuneração do trabalhador sem onerar empregadores. O governo também anunciou a liberação para saques do fundo PIS/PASEP. Neste caso, não há prazo determinado para retirar o dinheiro. Quem tem recursos no PIS fará o saque na Caixa e quem tiver no PASEP, no Banco do Brasil. Com todas essas medidas, a equipe econômica calcula o crescimento em um ano de 0,35 ponto percentual no PIB, o Produto Interno Bruto. 30 bilhões de reais devem ser injetados na economia só em 2019 e 3 milhões de empregos devem ser criados em uma década. Hoje é quinta-feira, dia do nosso quadro é da sua conta e nós vamos falar sobre mais detalhes sobre essa liberação do governo em relação ao FGTS, recursos do FGTS do PIS também. Convidamos estar conosco aqui no estúdio o economista Felipe de Holanda. Professor, bom dia. Bom dia, Adalberto. Professor, que avaliação é possível fazer de uma medida como essa diante do cenário econômico que nós temos no Brasil? Assim, objetivamente, que análise o senhor faria dessa medida adotada? Agora já temos aí o detalhamento dela. É uma medida bem-vinda, sem dúvida nenhuma a economia brasileira está estagnada, então ela promove um pequeno incentivo ao consumo. 81% dessas contas do FGTS, são 250 milhões de contas, 100 milhões ativas, 150 milhões inativas, tem menos de R$ 500. Então, realmente tem um impacto para essas pessoas importante. Agora, com relação a essa conta de quantos milhões de empregos vão ser gerados, a gente deve levar em consideração que isso só impacta o consumo momentaneamente, né? Como disse meu colega economista, Éden, que falou na reportagem, essas medidas não estão vinculadas a novos investimentos, a contratação de pessoas, como, por exemplo, aconteceria com, por exemplo, projetos de investimento em saneamento básico, em transportes, em portos, aeroportos, né? Então, o governo continua não dando resposta para a retomada do investimento público que tem a capacidade de puxar o investimento privado. Mas é uma medida bem-vinda. Professor, essa medida foi anunciada pelo governo e aí, em relação à questão dos empregos, há uma expectativa aí de quase 3 milhões de empregos formais que deverão ser criados nos próximos 10 anos. Essa expectativa em relação aos empregos, você acha que ela é
um tanto quanto exagerada? Quer dizer, não dá para botar na conta agora já de imediato que essa situação vai acontecer? Foi um pouco além da conta, digamos assim? Eu acho que sim, eu gostaria de ver os cálculos, né? Eu realmente, 0,35% do PIB são 40 bilhões de um PIB que é pouco superior a 7 trilhões. Mas isso é consumo, as pessoas estão gastando em consumo. Tem uma coisa, um lado atraente, que é utilizar o recurso do FGTS para tomar empréstimo consignado, por exemplo, e a um juro mais baixo, né? Mas de que maneira isso se liga com um processo contínuo de geração de empregos, não está claro, né? E é importante considerar o seguinte, o ministro anunciou também que vai haver uma aceleração da retomada, da retirada dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do FAT e do BNDES. Então, ao mesmo tempo que nós estamos destinando recursos para o consumo, nós estamos tirando recursos de um banco de investimento que tem capacidade de financiar a infraestrutura e gerar muitos empregos. Isso é preocupante, né? Isso é preocupante. Professor, a questão ainda do investimento público, o que é possível perceber? Nós já tivemos aí 6 meses, já se passaram, né? Já estamos aí no 7º mês do ano, já entrando para o 8º. Que balanço é possível fazer desse primeiro semestre? A sensação que a gente tem, quer dizer, os números também, muitos deles indicam isso, é que o país está parado aguardando as tais reformas, né? Já tivemos a aprovação em primeiro turno, é o principal assunto na volta do Congresso Nacional depois do recesso, mas a sensação que temos é exatamente essa, que continua tudo parado desde o início do ano. O ano não começou ainda. Do ponto de vista do investimento público, nós temos uma situação pior, inclusive, que no governo Temer. Quer dizer, um ajuste fiscal muito forte e o corte de recursos mesmo. Então, a retomada do investimento público não aconteceu. Agora, é inegável que estão havendo avanços na parte da infraestrutura. Por exemplo, concessões na parte de ferrovias, na parte de estradas, né? E a aprovação da reforma da Previdência, ainda com essas mudanças, e mesmo que apenas em primeiro turno, na Câmara Federal, abriu um caminho para um maior otimismo por parte dos investidores estrangeiros. Então, a gente está vendo entrada de recursos para bolsas e para aplicações no Brasil, o que levou, por exemplo, a cotação do dólar, né, a 3,70, que é um mínimo em 4 meses. Então, existe um certo otimismo, mas continua aquela política de ajuste fiscal permanente, com corte em setores que são, por exemplo, investimento, assistência social, saúde, educação, e esses cortes, todas essas rubricas, elas têm um alto impacto em salário e, portanto, em consumo. E na medida em que você está restringindo isso, a economia continua presa. As pessoas que estão assistindo a gente agora ficam imaginando, R$500, mais ou menos essa é a faixa do primeiro saque. O que fazer com esse dinheiro? Paga o empréstimo que tem no banco, usa esse dinheiro para consumir. Tem gente fazendo, inclusive, já piada na internet sobre o que fazer com esse dinheiro. Tem a própria reportagem que o SBT mostrou ontem, que o Marcelo falou, vou encher o tanque do carro e é o que dá para fazer. Quer dizer, não dá para fazer muita coisa com esse dinheiro. De fato, é muito pouco dinheiro, né? Nós podemos dizer que a mudança das regras de reajuste do salário mínimo teve um impacto não tão grande, mas quase tão grande quanto o fato de você reajustar o salário mínimo nesse ano somente abaixo da inflação, né? Até então, a regra que vinha desde o início dos anos 2000 até 2016 era de você reajustar o salário mínimo com a inflação do ano anterior e com o crescimento do PIB de 2 anos anteriores. Isso acabou e isso tem um impacto muito negativo para a economia, principalmente nos estados nordestinos e do norte, em que o salário mínimo tem um papel muito importante na indexação das aposentadorias, do benefício de prestação continuada. Então, veja, o governo está ajudando com essa pequena quantia, no caso do saque do FGTS, do PIS, mas ao mesmo tempo está retirando da política social ao fazer um ajuste do salário mínimo abaixo até da inflação. O pior dos cenários é pegar esse dinheiro para dar uma entrada em alguma coisa e dividir, parcelar o restante de uma compra de algo que pode ser, inclusive, adiado. Quer dizer, não dá para se endividar a partir do momento que se recebe um valor como esse, né, professor? É verdade, né? A gente tem que levar em consideração que uma parte das pessoas vai usar esse recurso para bater dívida. E aí não tem um ganho líquido no consumo. É claro que melhora marginalmente a situação do crédito. Mas, assim, eu reafirmo o que eu disse inicialmente. São medidas bem-vindas
mas a gente precisa ver o investimento público sendo retomado, porque é o que é necessário em uma situação de estagnação de mais de 4 anos que a economia brasileira está vivendo. Conversei aqui no Bom Dia, no 4E da sua conta, com o professor da Universidade Federal do Maranhão, Felipe de Holanda. Obrigado pela presença aqui na TV Difusora. Eu que agradeço.